Se o fracasso que você já experimentou não fosse para você um beco sem saída, mas sim uma forma de mostrar um renovo da sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre verdades e obstáculos que as pessoas muitas vezes enfrentam e que em momentos difíceis conseguiram se reerguer. Quantas vezes na vida a gente já se sentiu fracassada e justamente nesse momento de fracasso a gente conseguiu mudar e repaginar? Se a gente for pegar aqui alguns exemplos bíblicos, a gente vai ver que em determinadas situações ali, pessoas que estavam se sentindo para baixo, na pior fase da sua vida, foram restauradas. Como por exemplo, Pedro. Pedro foi um homem que negou Cristo 3 vezes no momento crucial, né, da situação ali de Jesus. E ele teve essa atitude aí por conta do medo, né? Por conta daquela pressão das pessoas acabarem, sei lá, repreendendo ele de alguma forma. Só que com o passar do tempo, aquilo acabou machucando o coração de Pedro, né? Que acabou se sentindo deprimido, acabou se sentindo para baixo, na sua pior fase de vida. Só que nesse momento, o que ele não contava era com a ressurreição de Cristo. E que Cristo ia restaurar a vida de Pedro, primeiramente, claro, perdoando-o pelo que ele fez. E Pedro acabou se tornando uma das maiores figuras da igreja primitiva. Outro exemplo que a gente pode pegar também é Davi. Davi, ele acabou cometendo um pecado, né, que ele quis ali acobertar, que foi quando ele acabou pegando ali o seu discípulo, né, o Urias, e mandou ele pra guerra, mandou ele lá pra uma situação onde ele sabia que havia uma emboscada e que ele acabaria perdendo a vida. Pra poder, né, nesse momento, ter ali a mulher de Urias pra ele. Só que, o que aconteceu? Ele passou por essa sensação de fracasso, né, ele se sentiu depois arrependido, ele viu que as coisas não iam pra frente, tornando a vida dessa forma, né, fazendo esse tipo de coisa, e por fim, ele acabou sendo perdoado e também acabou nesse momento sendo restaurado por Deus, né? Ele acabou nessa fase onde ele estava ali com tremendo arrependimento, escrevendo o livro de Salmos, foi restaurado na sua vida. Enfim, ele acabou mudando a sua perspectiva justamente no momento onde ele estava se sentindo fracassado. Então, se a gente pegar todos esses exemplos bíblicos e exemplos da nossa vida mesmo, a gente consegue enxergar que é justamente nos momentos em que a gente está achando que nada vai pra frente, é que a nossa fé deve perseverar e que nesses momentos também a gente acaba tendo ideias que a gente nem imaginava. Quantas pessoas eu já vi mudarem a sua vida exatamente em momentos em que estava se sentindo na sua pior fase. Sabe o que acontece? Nesses momentos, a vida começa a te cobrar de alguma forma. E quando a gente tá tudo bem, que a gente tá ali perfeitinho dentro de casa, com tudo virando, com tudo indo pra frente, é como se a gente se acostumasse, ficasse ali naquela zona de conforto. Então a gente acaba achando que não precisa lutar muito, que não precisa fazer muitas coisas. Ou a gente tem até ali um plano, né, guardadinho ali no papel, e a gente acaba falando, deixa pra depois a gente faz. Quem sabe um dia essa situação realmente consiga ali, né, fluir. Mas olha só, quando você está numa situação onde, digamos assim, a água bate na bunda, você vai pra cima. Eu conheci esses dias, né, um rapaz que ele estava me contando sobre essa situação na vida dele. Ele tinha uma empresa e uma pessoa acabou ali falando mal da empresa dele, uma pessoa de relevância na internet, e ele se viu numa sensação, assim, de fracasso total. Só que ele tinha um plano ali no papel, né, que ele nunca colocou em prática. Ele falou assim, olha, eu fiquei com aquele plano ali durante uns 5 anos, mas de forma nenhuma eu ia pra cima, sabe? Eu ficava sempre com medo, eu falava, não, acho que hoje não, deixa pra depois. Enfim, e fui deixando aquilo ali estagnado. Só que na situação em que ele passou, né, dessa pessoa acabar fazendo ali essa propaganda errada da vida dele e tal, e colocando a empresa dele em evidência, ele se viu numa situação difícil e se viu totalmente fracassado. Ele mesmo falou dessa forma, me vi totalmente fracassado naquele momento. E aí ele acabou colocando aquele plano que estava ali guardadinho em prática. Ele conseguiu mudar a vida dele e criar um novo negócio. Então, quando você está se sentindo nesse momento em que você acha que nada tá dando certo, que nada tá indo pra frente, é justamente nessas horas que você tem que, pensar em como que você pode virar essa página. Imagine só um mundo onde os seus maiores desafios não são os obstáculos, mas sim passagens secretas para um crescimento e conquistas incomparáveis. Esse vídeo ele não trata apenas de superar obstáculos, trata-se de transformar fundamentalmente a sua perspectiva, para que cada revés percebido se torne uma vantagem estratégica. A mentalidade revolucionária, ela acaba transformando vidas. Pensa o seguinte, quando você se sente estagnado, quando você se sente fracassado, como se cada desafio não conseguisse te levar adiante, entenda que justamente nesse momento
pode ser que Deus está usando essa situação para mudar a sua vida. Nós já passamos por isso, todas as pessoas já passaram por sentimentos e sensações onde estava se sentindo fracassada. Mas se eu dissesse para vocês que os próprios problemas da sua vida servem como um desbloqueio para que você descubra qual é o seu verdadeiro potencial. Transforme então os seus obstáculos e os seus desafios em algo novo. Porque eu tenho certeza que é justamente naquele momento em que você está se sentindo para baixo é que Deus tem aí, uma chavinha para desbloquear o seu cérebro e fazer com que a sua vida flua de maneira diferente. E se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like e se inscreva aqui no canal, que eu tenho certeza que esse canal vai ajudar muito a você desbloquear a sua vida e a mudar a sua perspectiva. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.